ele está sempre no meu coração e na minha saudade. Foi uma mistura, né, de diversas características, né? Era um artista nato. Uma pessoa que era sincera com ele próprio. Primeiro, ele era uma pessoa iluminada. O artista completo. Em 1922, este quadro chamou a atenção da pequena cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. O motivo? Foi pintado pelo talento precoce de Gerson Pompeu Pinheiro, que aos 12 anos dedicou 6 meses de sua vida na sua elaboração. Como modelos, foram usados sua irmã Yolanda e seu tio Nelson. O Gerson, aos 12 anos de idade, tendo um sonho numa determinada noite, ele transmitiu esse sonho aos parentes, à mãe dele, Teresa, de que gostaria, se possível, pintar um quadro, né, homenageando Dom Pedro I. E que ele ficaria muito feliz se pudesse realizar o que ele sonhou. Pela insistência do Gerson, a mãe Teresa acabou tendo conversas com o pai, João Pompeu, né, indo a Campinas e transmitindo então a ele o desejo do garoto, né, do Gerson, de realizar esse quadro. Ele concordou em realizar o sonho do Gerson, através então da compra de material necessário para que ele pudesse compor o determinado quadro. O Gerson achou preferível que pessoas, elementos da própria família, servissem de modelo para a composição do quadro. Nascido em Campinas em 4 de janeiro de 1910, Gerson Pompeu Pinheiro, filho de João Pinheiro Filho, e Teresa Pompeu Pinheiro, desde muito cedo interessou-se por temas históricos, colecionando material a este respeito. Aos 11 anos, fez um desenho de Dom Pedro II com tal maestria que mobilizou as atenções da comunidade local, merecendo elogios de autoridades municipais e da imprensa de todo o estado. Ele já nasceu com essa arte, porque o artista, ele estuda e tudo, mas ele já nasce, ele já é um predestinado, já nasce com aquela estrela, né? Um ano mais tarde, já em Piracicaba, entusiasmado pelo seu professor Honorato Faustino, Gerson pintou a óleo homenagem do presente ao passado, com o objetivo de ser exposto no salão comemorativo do centenário da independência. Uma obra que deixou muitas pessoas entusiasmadas e não querendo até acreditar na possibilidade de que uma criança na idade dele pudesse pintar tecnicamente um quadro tão perfeito como aparenta ser. E nesse quadro, então, a gente vê mesmo a tendência da pessoa pela arte plástica, né? Parou a cidade, as pessoas querendo visitar a casa e conhecer, e batia gente o dia inteiro lá. A casa realmente parou toda em função desse quadro que ele tinha pintado. Houve todo um preparativo, né? Quer dizer, ele sentia que aquilo era um desafio um pouco grande demais para as pernas dele, né? Então, ele fez uma série de ensaios, né, preliminares, pintou alguns quadrinhos menores, para ir se familiarizando com a técnica de pintura, né? Pintura a óleo, né?
teve que ser comprada tinta, material, todo aquele material que ele não tinha, né? Ele jogou fora muita tinta porque não sabia no início mexer com aquilo e tal, mas a família estava realmente muito entusiasmada, então achou que valia a pena investir algum dinheiro nisso e por isso é que foi feito dessa maneira. Na época houve gente que ficou muito contra, achando que era uma loucura investir nisso e tal, mas minha avó, principalmente, estava acreditando muito, né? E foi talvez a principal incentivadora, né, desse projeto. A princípio, houve resistência por parte dos organizadores quanto à exposição do quadro, por ser a obra de uma criança. Resistência que foi vencida pela intervenção das autoridades de Campinas e pela repercussão que o quadro teve nos jornais. Mas, no final, acho que eles tiveram que se render um pouco às evidências, porque era um quadro expressivamente significante, né? Quer dizer, então, no caso aí, se tinha que ser aberta alguma exceção, ela foi aberta, porque realmente o quadro merecia. E com esse quadro ele ganhou a menção honrosa, né? Eu divido, assim, a obra do papai em 4 fases, mais ou menos, distintas, né? A primeira fase artística dele, em termos de estilo, é aquela fase que eu falo assim, que ele não tinha nem aprendido a pintar, a técnica de pintura, né? E saiu pintando, né? Influenciada pela repercussão do quadro, sua família mudou-se para o Rio de Janeiro com o objetivo de Gerson estudar pintura na Escola Nacional de Belas Artes, um ideal que logo ruiu com o corte do auxílio financeiro prometido pelo Estado de São Paulo. O Gerson veio para o Rio de Janeiro basicamente com 14 anos de idade, né? Também foi uma decisão longamente discutida e amadurecida na família, né? Porque era uma decisão assim, no sentido de a família toda fechou o que tinha, a casa e tudo, veio o pai, a mãe, ele e a irmã, né? A irmã dele era um pouco mais velha, né? Mas vieram todos aqui para o Rio de Janeiro apostando na carreira dele de artista plástico, né? E então realmente era uma mudança expressiva, né? E ele veio com a intenção de fazer o curso de Belas Artes e Pintura, né? Depois, à medida que o tempo foi passando, né, as dificuldades financeiras da família eram razoavelmente grandes, né? E aí a própria mãe dele, que era a maior fã dele como artista, né? Ela própria, muito preocupada também com esse lado financeiro, acabou influenciando ele no sentido de se formar em arquitetura e não propriamente em pintura. Gerson formou-se em 1929 e exerceu a profissão durante alguns anos, período em que projetou importantes prédios no Rio de Janeiro. E ele, então, fez arquitetura e ganhou a grande medalha de ouro como arquiteto. Ele sempre foi uma pessoa assim, muito preocupada em ser o sustentáculo, né, da família em termos financeiros, né? Então, por esse motivo, né, o início da carreira profissional dele, ele se formou com 19 anos, né, arquiteto. Então ele passou alguns anos trabalhando, exercendo a profissão de arquiteto, que não era exatamente o que ele queria, não era o ideal dele profissional. Um outro lado também da parte artística dele, que às vezes é um pouco esquecido, é o trabalho dele como desenhista, né? Ele, no início da vida dele, especialmente, ele ganhou muito dinheiro fazendo desenho de personalidades famosas. E ele sabia que ia chegar uma personalidade famosa ao Brasil e tal, ele rapidamente fazia um desenho e ia oferecer nos jornais, ia correr os jornais, ver se conseguia um trocadinho para ajudar nas despesas da casa. Exercendo a cátedra de Perspectivas, Sombras e Estereotomia na Escola Nacional de Belas Artes e na Faculdade Nacional de Arquitetura, Gerson encontrou a solução definitiva para a sua vida profissional.
Mas aos poucos ele foi se interessando pela carreira do magistério, né? Porque a arquitetura não era propriamente aquilo que ele gostava mais. E o magistério, embora não fosse exatamente aquilo que ele queria, era uma coisa que o aproximava mais da pintura, que era propriamente o que ele gostava mais, né? Pessoa a quem eu sempre apreciei e admirei na atitude honesta, correta, leal com ele e com as pessoas com as quais ele lidava. Ele era sincero no que ele falava, no que ele dizia, no que ele demonstrava. Se a pessoa gostava, tudo bem. Se não gostava, então, às vezes, até saía polêmica pelo jornal, né? O professor Gerson era um dos que lutava pela arte acadêmica, né? Depois tem uma fase assim que ele já está na Escola de Belas Artes, que é uma fase um pouco diferente dessa fase 1, é uma fase assim de quadros mais escuros. Ele era muito carinhoso com todos os alunos da escola da minha época, onde nós tínhamos assim um relacionamento muito direto, aluno e professor, coisa que hoje em dia não há mais. Ele era muito presente com as turmas, ele procurava assim, incentivar as turmas. Então ele como pessoa e como profissional, tá? Ele era uma pessoa assim muito ligada a gente. Nós não alcançávamos a grandeza que ele queria passar para nós, porque nós éramos jovens. Hoje em dia a gente avalia, para pensar que nós tínhamos tudo muito melhor do que a gente poderia imaginar, a lição de vida e profissional que ele passava para a gente. E ele, numa aula inaugural da universidade, ele fez uma palestra, que eu me lembro bem, que ele usou o quadro Sermão da Montanha como exemplo. Primeiro ele mostrou um slide como se fosse um quadro moderno. Um ou dois slides assim. Depois ele mostrou de onde é que ele tirou isso do quadro, mostrando que um pintor considerado acadêmico tem partes do seu quadro que podem ser encaradas como quadros abstratos e de beleza harmônica das cores. Durante sua vida acadêmica, provocou polêmicas, como a tese defendida no início dos anos 60 no concurso para docência livre de pintura. E meu pai resolveu ser original e interpretou a tese como sendo: a tese é uma frase. E ele então enunciou a tese dele da seguinte maneira: a arte é pura manifestação de Deus. Então ele fala o que ele entende como sendo arte, o que ele entende como sendo manifestação, o que ele entende como sendo Deus. Houve até um questionamento se isso era uma tese válida para um concurso ou não. E com esse argumento até foi aprovada a tese dele, aceita. Conseguiu que houvesse o concurso. Ele dedicou muito do tempo dele, da energia dele, a essa questão da vida dele dentro da Escola de Belas Artes, onde ele praticamente foi aluno, depois foi aspirante a professor, depois foi professor, depois foi diretor, ou seja, ele ocupou vários cargos, viveu muito da vida dele ali dentro da Escola de Belas Artes, né? O reconhecimento pela sua incansável dedicação à vida acadêmica foi comprovada pelo exercício do cargo de diretor da Escola Nacional de Belas Artes por 3 vezes. Na época, nós éramos bem jovens, numa faixa de 23, 24 anos. Então, nessa época, nós não tínhamos assim, a possibilidade de avaliar quanto o professor Gerson era importante para nós, alunos. Porque era um diretor que saía do seu gabinete para saber como os alunos estavam. E ele realmente se empenhou muito, foi uma pessoa assim que essa parte assim do trabalho dele como professor e como diretor ocupou muito da energia dele. Foi professor com o título de professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 78. É um título, inclusive, raríssimo, né, que não se dá para qualquer um professor. Como arquiteto, né, ele, além dos trabalhos que ele fez, dos projetos que ele fez, propriamente assim, para ganhar dinheiro, né,
ele fez também alguns projetos voltados para os interesses da família, né? Quer dizer, foi ele quem projetou a casa onde minha mãe mora até hoje, né? Onde nós nascemos, né? Que fica lá em Ipanema, né? Na Rua Barão de Jaguaribe, 41. E ele projetou também a casa que nós temos, uma casa de campo em Teresópolis, né? Em 1942, casou-se com Estela Damasceno, que seria inspiração para diversas de suas telas. Eu era bem nova ainda. Por acaso, no bonde, ele não tirava os olhos de mim. E aí, passou um cartãozinho com o telefone dele e marcamos um encontro. E ele se apaixonou por mim e eu por ele. Ele tinha na figura feminina da mamãe o modelo para obras de arte, não necessariamente registrando um retrato da minha mãe, mas a figura de mulher, em geral, eram os traços da minha mãe. Ela tem a forma clássica, os pintores adoram, sabe, de fazer quadro, quando a pessoa tem, assim, a forma clássica. Em 1951, a realização de uma sonhada viagem à Europa traz uma profunda transformação em seu estilo de pintura. Ele estava apaixonado dele não ter ido à Europa. Então, ele conseguiu, com a venda de uns quadros dele, conseguiu ir para a Europa, queria passar um ano. Mas eu estava com as crianças muito pequenas, e então resolvi ficar 6 meses, não um ano, 6 meses aqui, 6 meses com ele. Isso me calou profundo, separar dele 6 meses. Essa viagem, uma das coisas que foi importante para ele, foi, além de visitar os museus, né, aquela riqueza cultural toda lá da Europa, ele teve a oportunidade de frequentar o ateliê de pintura do pintor francês Pierre de Caudelay, que teve uma influência grande aí sobre a forma dele de pintar. Certo? A fase 3 é a fase que eu chamo de pós-Europa, que é aquele quadro Vida, o quadro dos Bandeirantes, tem 2 quadros dos Bandeirantes, que apresenta uns traços ao longo das figuras dos quadros, né? E nessa fase, ele, inclusive, com essa influência do que ele viu no exterior, ele fez algumas experiências no sentido de fazer alguns quadros com um caráter um pouco mais moderno, né? Dentro do que se entendia como moderno nessa época, né? Eu nunca vi papai sem barba. Eu não me lembro de ter visto ele, quer dizer, a primeira lembrança que eu tenho do meu pai é ele chegando da Europa. E ele deixou a barba exatamente quando foi para a Europa. Ele foi sem barba e voltou de barba. Uma brincadeira que ele gostava de fazer com a gente era imitar o andar das pessoas, né? E realmente ele tinha muita facilidade assim para captar assim, o jeito, né? Aquele traquejo, né, da pessoa. Um andar de um jeito, outro andar de outro jeito e tal. Eu acho que isso daí faz parte, né, essa coisa meio observadora dele, essa capacidade assim de ver como é que era o jeito, e isso daí ele conseguia muitas vezes retratar, usar isso na hora de fazer o retrato, né? E o fim de semana ele passava pintando, lendo, né? Um fato que marcou, né, a vida do meu pai foi o problema da catarata que ele teve nos olhos, né? Me lembro que isso daí, quando começou, né, isso abateu ele demais, porque realmente, você imagina, para um artista plástico, né, começar a perder a capacidade de visão é uma coisa fatal, né? Ele, felizmente, depois conseguiu recuperar bastante a visão, né, porque ele foi operado nas 2 vistas, catarata, né? Ele sempre falava, vocês têm medo do papel branco, não pode ter medo do papel branco. Então ele dizia assim, eu antes e depois da minha catarata. Então depois da catarata, as cores para mim ficam mais vivas. Será que vocês não estão enxergando, não? Quando eu estive no Louvre, visitando lá, eu vi na parede lá o quadro do Rembrandt, o Eremita, e parecia que eu estava vendo o quadro que tem aqui em casa, que o papai fez uma cópia, um estudo, mas
fotocópia tão perfeita que eu me emocionei ao ver o quadro, achando que era igualzinho o quadro que tinha aqui em casa. Eu acho que, talvez um pouco por influência assim, dessa herança italiana, né, e tal, tinha algumas coisas assim na família dele, assim, uma coisa assim, uma severidade, uma austeridade muito grande, que eu acho que até contrastava um pouco com o espírito de artista dele, né? Quer dizer, eu acredito que isso daí até fosse um pouco assim conflituoso dentro dele mesmo, porque por um lado ele é uma pessoa que tinha todas as características voltadas, né, para a arte, né? Gostava de pintura, de escultura, de desenho, de música e tal, mas por outro lado ele era uma pessoa assim que no comportamento dele, no trato dele com as pessoas da família, dos filhos, ele tendia a ser bastante severo, no sentido assim de cobrar das pessoas com uma certa disciplina e tal, né? Acordar cedo, muito cedo, 4 horas da manhã ele estava despertando, né? E mamãe fala que aí tinha uma chave assim que estava em cima da calça dele, pá, caía no chão e acordava a mamãe. Foi uma honra para mim, né? Me sinto muito envaidecida de servir de modelo, né? Para um artista inato que é consagrado. Posei umas 2 vezes ou 3, porque o professor era uma capacidade fantástica, eu nunca vi, compreende, ele pegava a fisionomia da pessoa, ele era maravilhoso, sabe? Não precisava ficar em sessões e sessões e sessões, ele captava logo. O processo de criação era muito dependente do tipo de pintura que ele estava fazendo, né? Quando ele fazia retratos, né, de pessoas, normalmente ele era muito rápido, porque era talvez a área que ele fazia melhor, né? Então ele tinha muita facilidade, fazia às vezes retratos em muito pouco tempo. Já outros quadros já mereciam um planejamento grande. Ele fazia sempre um croquis em papel vegetal, principalmente para quadros grandes, né? Para fazer uma motetia de ampliação depois para fazer o quadro. Ele fazia, como ele era professor de perspectiva, ele tinha um cuidado de fazer primeiro um estudo pequenininho para depois fazer a ampliação, né? Fazer um quadriculado assim para ver a disposição de como seria o quadro, né? Qualquer coisa era motivo dele pintar. Até um quadro que ele tem de peixe, eu cheguei, que ele gostava muito de peixe. Eu cheguei da rua com os peixes, ele bota os peixes aí que eu vou pintar. E a preocupação dele era encher a tela, sempre falava que era encher a tela e sempre fazia isso com música no fundo, né? Botava um guarda-pó e depois ele fazia, os detalhes os retoques finais. Ele tinha uma vara de bambu com uma bucha de pano na ponta, ele apoiava com a mão esquerda e com a mão direita, ele fazia o apoio para fazer os detalhes do quadro. Ele tinha consciência daquilo que ele estava fazendo e quando ele estava fazendo ele ficava fixado no trabalho dele. Ele fazia, parece até coisa com prazer, era o ritual, o pós-pintura, dele lavar os pincéis, eu me lembro perfeitamente disso, né? E ele lavando os pincéis e guardando. Ele não deixava, assim, terminava de pintar, ele não deixava aquele material ainda por guardar, né? Ele terminava de pintar e ia lá, lavava aqueles pincéis com agarrais e tal, coisa. E o encontro com o filósofo Berto Holden também acarretou mudanças em sua vida e, consequentemente, em sua obra. Mais para o final da vida dele, né? Depois que ele perdeu a mãe dele, né? Que era uma pessoa, assim, uma importância fundamental, né, para ele, ele passou a se preocupar muito com esse lado, assim, mais espiritualista, né? Passado algum tempo, ele conheceu o professor Berto Holden, né, que fundou um movimento filosófico, espiritual, aqui no Rio de Janeiro,
e que existe também em outros lugares do Brasil, São Paulo também, chamado Alvorada, né? E meu pai ficou muito ligado ao Huberto Roden, e depois, passado um tempo, ele se transformou no presidente da seção regional aqui do Rio de Janeiro, da Alvorada, né? Isso teve uma influência grande, inclusive, também na parte artística dele, porque um dos temas, né, um dos temas ao qual ele passou a se dedicar também depois dessa época foi temas sacros, né? Depois a fase 4, que é a fase mais no final da vida dele, que ele mais ou menos condensa os estilos deles, né? Além da pintura, Gerson também cultivou uma grande paixão pela música, principalmente violinos. Gostava muito de música, tocava violino, né? E não saía do Teatro Municipal. Ele gostava muito de pintar, ouvindo música, né? Então, depois que ele conseguiu se organizar melhor, ele praticamente conseguiu transformar o terceiro andar no ateliê dele, onde ele tinha um aparato, né, montado ali para viabilizar um ambiente favorável para ele trabalhar. Ele não ficava parado, porque quando não estava pintando, ele estava na música. Marcante para ele também foi o encontro com o Santino Parpinelli, né? Que foi o melhor amigo dele no final da vida dele, em termos de música, né? Que dividia aqui aos sábados, quando o papai não ia para Teresópolis, tocava violino aqui em dupla com o Santino. No final da vida dele, né? Ele tinha um desejo de se aposentar para se dedicar mais à pintura, porque durante a vida dele toda, ele sempre ficou muito ocupado com um monte de outras atividades, então ele tinha esse sonho de se aposentar e aí depois poder dedicar um tempo maior à parte da pintura mesmo, né? Mas infelizmente, quando ele já estava prestes a conseguir essa aposentadoria, ele faleceu no final de 1978. Inclusive, no dia que ele passou mal, eu estava na secretaria quando ele subiu se sentindo mal para avisar que ele ia deixar o FRJ, que ele ia para casa, que ele não estava se sentindo bem. O cabelo dele estava todo assim, em pé, não sei se ele passou a mão por dentro. E eu disse, o que será que está acontecendo com o professor Gerson? Ele disse, eu estou indo embora para casa porque eu não estou me sentindo bem. Teve esse cuidado, né, de transmitir essa notícia, por isso que ele estava se ausentando. Isso daí não é todo mundo que faz assim, não. O crítico de arte Olavo de Alencar Dutra, que não está mais entre nós, ele colocou que o professor Gerson Pompeu Pinheiro era arquiteto, violinista, professor universitário, catedrático de 2 faculdades, diretor da Escola Nacional de Belas Artes. Durante o longo e agitado período, foi, porém, acima de tudo, pintor. É na pintura que colocou todo o potencial criativo, no vigor das pinceladas, na felicidade da escolha dos temas e do lirismo plástico. Sua bela produção pictórica é um legado ao Brasil, eternizando o ilustre artista como símbolo de uma época, intérprete de uma raça e representante de um povo. Falava quando ele me aposentava, vou me dedicar mais à arte, mas não teve oportunidade.